Somos 50 mil batistas no Paraná, com o desafio de alcançar 8 milhões de pessoas e 220 cidades. E isso faremos através de missões estaduais. Missões estaduais é a sua igreja, missões estaduais é a sua congregação, é a Convenção Batista, são as associações regionais. Missões estaduais sou eu, é você, parceiro de missões. Em 2017, com seu esforço, pudemos avançar um pouco mais na grande tarefa de fazer discípulos de todas as nações. Nomeamos mais 10 missionários e ampliamos nossa ação entre os ciganos e nos socorros e restauração de pessoas aflitas através das capelanias. No Paraná, temos aproximadamente 10 mil usuários de drogas e 29 mil encarcerados. Por isso, este número, para mim, é assustador. Mas nosso maior desafio hoje, então, é nomear e sustentar missionários para trabalhar na Cristolândia, em Curitiba, além de multiplicar nas capelanias hospitalar e carcerária. E também continuar plantando e revitalizando igrejas no nosso estado. Acreditamos que na multiplicação de discípulos, multiplicaremos ações missionárias. O tema deste ano é Eu mais um, na missão de multiplicar. Realmente, precisamos multiplicar o número de missionários mantenedores para levantar R$500 mil de oferta no dia da oferta especial. E ainda mais, 500 novas adoções específicas para o Ministério da Cristolândia. Venha comigo, venha conosco, venha com a sua igreja, com a sua congregação, porque juntos fazemos muito mais. E Deus usará minha vida e sua vida para multiplicar a ação missionária do povo batista paranaense e alcançar esse estado para Jesus. Eu, mais um, na missão de multiplicar. Eu estou ainda memorizando. Kane. Pastor Kane. Pastor Kane, queridos, ele assumiu, né, a Junta de Missões Estaduais, ou Departamento de Missões, depende, né? Mas ele é agora o nosso homem, é a nossa cara de missões. Ele está à frente do nosso trabalho missionário. Ele é responsável agora, né, em estar levando, né, as igrejas a participarem, levando as igrejas o conhecimento do que é missões. E mais do que isso, ele é o responsável em buscar diante de Deus aquilo que Deus quer para fazer e realizar dentro do meio das igrejas batistas na proclamação do Evangelho. Há uma responsabilidade sobre ele muito grande, porque não é só ir nas igrejas, falar, pregar, não é só pensar num título, num versículo, é muito mais do que isso, é pagar um preço altíssimo na dependência de Deus e do Espírito Santo, para que Deus venha conduzir a vida dele, porque através daquilo que Deus vai colocar no coração dele, ele estará transmitindo aos 50 mil batistas no estado do Paraná. E aquilo que Deus colocar no coração dele são as estratégias que nós, como igrejas no estado do Paraná, estaremos fazendo. É um homem que precisa muito de nossas orações, do nosso clamor. Tá? Então, nas suas orações, querido, não esqueça de orar pela vida dele. É um prazer tê-lo aqui. Estou conhecendo ele hoje, ele assumiu há pouco tempo, as missões do nosso estado, está vindo do Espírito Santo, mas vem com uma grande responsabilidade. E nós, como igreja, queridos, nós temos essa responsabilidade de estarmos orando pela vida dele, pela família, pelo trabalho, porque é um homem que vai percorrer o Paraná todo, vai estar viajando praticamente todo mês, de um lado para o outro. E nós sabemos que quando homens se levantam para levar o Evangelho, homens se levantam para poder anunciar e trazer as estratégias, também o inferno se levanta para tentar atrapalhar, tirar a visão e tirar o foco. Por isso, queridos,
esteja orando pela vida dele, esteja orando pela convenção, pela nossa junta, por tudo aquilo que está acontecendo, pelos trabalhos missionários, que aí o pastor vai estar falando. Querido, fique de pé, estenda suas mãos para a vida do pastor. Vamos estar orando, abençoando a vida desse servo do Senhor. Pai Altíssimo, nós somos gratos por aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio, neste culto. E Pai, e já somos gratos por aquilo que o Senhor vai fazer através do Teu servo. Nós cremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tem o capacitado e tem já trazido em seu coração a mensagem para impactar nossas vidas. Que Ele venha falar com toda a ousadia a esta igreja, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Que Ele tenha liberdade do Teu Espírito Santo, ó Pai, para nos conduzir, Pai, para que possamos compreender mais e mais da Tua vontade em nossas vidas e em nossa igreja, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Pode se sentar, queridos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa noite, para juntos exaltarmos a este Deus que é tão maravilhoso, não é? Deus é bom demais, irmãos. Que coisa maravilhosa poder chegar aqui, cantar com os irmãos, louvar ao Senhor e sentir de fato a presença de Deus no meio da igreja dele. Deus se faz presente no meio da igreja dele e isso é maravilhoso. Então, meu nome é Keine, sou casado com a Fabiola há 17 anos. Tem cara de novo, mas não sou tão novo. 17 anos, tenho uma filha de 10, chamada Kelly. Não vieram comigo porque eu estou fazendo aquela viagem bate-volta, pastor. Não vai ser dessa vez que a gente vai tomar aquele cafezão, bater um papo, porque eu preciso de estar lá em Curitiba amanhã até 11 da manhã. Então, para não correr risco, eu volto após o culto, mas chego a essa cidade, fico muito feliz em conhecer o pastor Daniel Fábio, não é? Procurava no grupo do WhatsApp, quem é o Daniel Fábio? Eu vi lá Daniel, eu falei, deve ser ele. E é ele mesmo. E é muito bom estar aqui com os irmãos. Irmãos, quero meditar com vocês no tema da nossa campanha, Eu mais um na missão de multiplicar. Tema que foi o tema do ano passado e foi repetido, tendo em vista a visão da convenção nesse tempo, que é a visão de multiplicar os discípulos. Eu quero ler com vocês o texto de Mateus 18 a 20, que vai ser projetado para os irmãos. E se você quiser abrir a sua Bíblia, você abra, senão você pode acompanhar a leitura que vai ser feita. E diz assim o texto, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Missão dada para os discípulos. Missão que Jesus confiou à sua igreja. Nós, quando lemos os evangelhos, nós ficamos impressionados com tanta coisa que foi registrada no Novo Testamento, principalmente ali nos evangelhos, acerca da vida de Jesus. E João fala que se tudo fosse escrito, não caberia no mundo a quantidade de livros. Mas nós vemos Jesus andando pela terra, fazendo bem, curando, libertando, dando vida àquele que estava morto, porque, na verdade, não era só um profeta. Jesus, ele é o Deus Filho que veio a este mundo, enviado por Deus. Deus, por amar o mundo de uma maneira tão especial, ele doa o seu Filho, Cristo, para vir a este mundo. Deus Filho assume a natureza de servo, como diz lá em Filipenses, no capítulo 2. Ele rejeita a posição de ser Deus para vir nesta terra. Ele é 100% humano, enquanto ele está aqui, mas também 100% Deus, enquanto ele está aqui. E Jesus, então, ele faz a sua obra.
As multidões seguem a Cristo. Alguns interessados na bênção, mas muitos também interessados na mudança de vida. E Cristo, então, em determinado momento do seu ministério, ele começa a falar com os seus discípulos a necessidade de morrer, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E isso acontece. Jesus morre na cruz, paga um preço altíssimo. O seu sangue é derramado para que, como o Cordeiro perfeito, a humanidade tivesse acesso a ele. Então, quando ele morre, o véu do templo é rasgado. Só que ao terceiro dia, a Bíblia nos mostra, nós cremos, e é por isso que estamos aqui, na esperança da ressurreição. Ele ressuscita ao terceiro dia. E antes dele voltar ao Pai, do lugar de onde ele veio, ele reúne os seus discípulos, às margens, ali na Galileia, às margens do rio. E ele então bate um papo muito especial com seus discípulos antes de ir embora. Antes de subir ao céu, ele junta os seus discípulos. Ele senta ali na beirada do mar da Galileia e ele então passa as orientações que são mais importantes. Ele faz um resumo de toda a sua missão. E o resumo da sua missão é este aqui. Hoje, enquanto eu estava vindo para cá, minha esposa, quando fui dar um beijinho nela para sair, ela falou: cuidado, você não conhece a estrada, vai com calma, vai tranquilo, não precisa de voltar correndo, se quiser dorme lá. Minha filha me deu um abraço: papai, ouve a mamãe, hein? Eu, tá bom. Elas me deram as orientações importantes porque eu iria para uma missão. Estou aqui cumprindo ela. Foi isso que Jesus fez. Jesus ia voltar para o Pai, onde Ele está hoje, contemplando a sua igreja, louvando de forma tão linda como fizemos aqui, intercedendo por nós. Mas Ele deixou uma missão para os seus discípulos, para a igreja. Essa missão de fazer novos discípulos, de transformar este mundo que está apodrecido, e é por isso que Ele nos chama de sal, para trazer luz a este mundo que está na escuridão do pecado, por isso que Ele nos chama de luz. E a missão é clara, não é ir, mas é fazer discípulos, transformar essa sociedade que se esqueceu de Deus. Irmãos, a missão dada lá aos discípulos, às margens do Mar da Galileia, é uma missão que ecoa ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios e chega a nós hoje, Igreja do Senhor. Jesus fala conosco: façam discípulos. Isso significa eu mais um na missão de multiplicar. E aqui no nosso estado nós temos um grande desafio. Pastor Isaías aí no vídeo ele falou de alguns, mas eu quero lembrar outros. O estado do Paraná tem 399 municípios, mais de 11 milhões de habitantes. O censo do IBGE diz que os evangélicos do estado do Paraná são 22%. Todos evangélicos. Temos 50 mil batistas, mas evangélicos aí é 22% da população geral. Temos 8 milhões de paranaenses para alcançar nessa mensagem de salvação. Um número triste, temos 220 municípios sem trabalho batista. 220. Quando eu estava sexta-feira na convenção, fiquei sabendo que em São Mateus do Sul um pastor ia tomar posse. Aí eu pensei, vou tentar fazer um plano aqui. Vou na posse do pastor, domingo de manhã eu prego em outra igreja e domingo à noite eu prego em União da Vitória. Eu não achei uma igreja de São Mateus do Sul aqui. Pelo menos lá na convenção não está registrado. Que eu poderia vir e estar domingo de manhã. Todas as cidades que eu falava, o pessoal não tem trabalho batista, não, pastor. E essa aqui também não tem, não. Essa aqui não tem nenhuma missão, que eu me lembre, não tem, não. Irmãos, nós temos 220 municípios para alcançar. Eu venho do estado do Espírito Santo, 78 municípios. Todos têm trabalho batista. Em todos tem templo construído. Em quase todos os distritos tem templo batista. Tem presença do povo batista. E na nossa terra, há 220 municípios
sem presença batista, em alguns sem presença nenhuma evangélica. A nossa meta até 2021 é fazer 45 mil novos discípulos. É um desafio grande, é um desafio enorme. Mas se pegarmos 50 mil batistas e cada um fizer mais um discípulo, até 2021, nós alcançamos essa meta. É impossível fazer um discípulo até 2021? Se a igreja do Senhor falar que é impossível, se um crente falar, eu não consigo, é necessário, irmãos, que o avivamento do Senhor aconteça no seio da igreja do Senhor. Porque, irmãos, a nossa missão é essa, fazer discípulos. Mas para multiplicar os discípulos, é necessário multiplicar algumas coisas. A primeira delas é o que as irmãs estão fazendo, orar. É o que a igreja faz, orar. Precisamos multiplicar as orações. Jesus disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Poder, irmãos, o poder, ele só vem com a oração. Porque quando a gente ora, nós reconhecemos que somos pecadores. Quando nós oramos, nós reconhecemos que somos limitados. Quando nós oramos, o Senhor é engrandecido. Quando nós oramos, o egoísmo vai morrendo e o Senhor exaltado, Ele é visível em nossa vida. Quando nós oramos, nós contemplamos a miséria do outro. Quando nós oramos, o Senhor abre os nossos olhos. Então é necessário orar. No reino de Deus, uma pessoa forte é uma pessoa de joelhos. No reino de Deus, uma pessoa que faz a diferença é alguém que se quebranta diante do Senhor. Não é, meus irmãos, como no mundo onde as pessoas estão buscando ser mais fortes na academia. A academia de Deus, a academia espiritual é quebrantamento, é oração, é se derramar na presença do Senhor. É necessário, irmãos, buscar a autoridade que vem do céu. Conseguimos essa autoridade quando nós nos quebrantamos diante do Pai. É necessário multiplicar as orações. Vamos alcançar novos discípulos se nós estivermos em oração por eles. Oswald Smith disse uma frase no seu livro, um livreto que eu li há muito tempo atrás, que eu até esqueci o título, que ele diz que somente um parto de alma pode gerar um discípulo. Parto de alma significa sentir nas nossas entranhas aquela dor, orar por alguém, gerar um filho espiritual. Uma mulher, quando vai ter um filho, ela sofre. É uma dor. Há um movimento dentro dela, algo que mexe com ela. Mas depois de um tempo nasce um filho e traz esperança para uma casa. Assim é também fazer um discípulo pela oração. Significa se quebrantar diante do Senhor, se derramar diante dele. Irmãos, é muito importante multiplicar a oração. Eu li um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano lá do estado do Espírito Santo, muito conhecido no Brasil todo, e ele falou sobre a oração o seguinte: a oração é a maior força que atua na terra. Orar é conectar o altar com o trono, é unir a fraqueza humana à onipotência divina, é entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Sendo Deus soberano, escolheu agir na história por meio da oração do seu povo. A oração move o braço daquele que governa o universo. Nada é impossível para a oração feita a Deus, em nome de Jesus e no poder do Espírito, porque nada é impossível para Deus. Tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado pela oração. Uma igreja de joelhos tem mais poder do que um exército. Verdades, irmãos, do reino do Senhor. Tudo quanto Deus pode fazer pode ser alcançado pela oração. Deus pode salvar uma vida? Deus pode salvar alguém por intermédio da sua vida? Pode.
Se crermos, irmãos, Ele vai agir assim. Uma igreja de joelhos tem mais poder do que um exército. Temos que orar, irmãos. Orar pelo filho desviado, orar pelo marido que não acompanha, orar pela cidade que precisa ser alcançada por Jesus, orar por essas cidades que estão aqui próximas, que não há um trabalho. Orar para que Deus, Ele opere. Irmãos, quanto mais a igreja de Cristo se envolve com oração, mais Deus desperta nela o amor pelas almas perdidas. A oração, ela tem a finalidade, irmãos, de quebrar as barreiras do mundo espiritual. Tem pessoas que hoje pensaram em vir aqui no culto, mas não conseguiram vir, porque Satanás atrapalhou elas virem. E quando a gente ora, ela chega aqui. Ela consegue chegar. Quando a gente ora, nós avançamos. É necessário orar. Precisamos, irmãos, nos juntar ao Senhor naquilo que Ele está fazendo. Eu e mais um, eu e mais Deus. Deus e eu e o Senhor, nós somos maioria frente a qualquer desafio. Você e o Senhor é maioria. Pode ser um exército que vem contra. Se você estiver com Deus, você é maioria. E a igreja do Senhor precisa orar. Quando nós pensamos, pastor, em igreja multiplicadora, em multiplicação de discípulos, o primeiro livro que a gente lê, que a gente sonha, é o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. E quando a gente lê lá em Atos 2,47, que o Senhor acrescentava diariamente à igreja aqueles que iam sendo salvos. Que coisa linda, irmãos. Dia a dia as pessoas se entregavam a Cristo na igreja de Atos. Sabe por que isso acontecia? Atos 1,14 responde: todos estes perseveravam unânimes em oração. A igreja precisa orar. Eu fui missionário de campo, pastor. Nós estamos nos conhecendo hoje. Hoje eu estou diretor de missões da Convenção Batista Paranaense, mas eu fui missionário de campo, lá no estado do Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu fui para o seminário, me formei, bati nas portas da convenção e falei: olha, eu estou aqui à disposição da convenção. O pessoal me olhou assim, diferente. Mas como assim? É tão difícil encontrar missionário. Eu falei: mas Deus me chamou para ser missionário, eu quero ir para o campo, eu quero trabalhar. Aí me falaram de uma cidade chamada Dores do Rio Preto, a segunda menor cidade do estado do Espírito Santo. E eu fui ser missionário lá em Dores do Rio Preto. Chegando lá, quando eu fui apresentado para as 12 pessoas que eram parte da igreja, o templo, pastor, era um pouco maior que esse. Tinha um andar em cima de terraço, e na parte de baixo, o andar de baixo, eram salas da escola bíblica. E o trabalho estava fechado. Quando eu cheguei lá, uma irmã começou a rir. Fui apresentado aqui: ó, esse aqui vai ser o pastor que vai chegar aqui para cuidar de vocês. Mas a irmã começou a rir. Aí o pastor da igreja mãe olhou e falou: irmã, por que você está rindo? Ele falou: porque não vai dar certo, pastor, ele é muito novo. Tem que ser alguém experiente, não vai dar certo. Aí o pastor falou alguma coisa com ela, que eu não lembro o quê. Mas eu falei: eu vou assumir esse trabalho. É num lugar que ninguém pensa que vai dar fruto, é o lugar que Deus tem para mim. E não fui para lá por falta de opção, não. Porque tem seminarista que espera a porta abrir, a primeira que abre uma greta, ele empurra e entra. Eu não, eu fui por opção de Deus falando no meu coração. Porque eu tinha uma igreja para ser pastor de jovens, para pastorear 400 jovens naquela igreja, uma das maiores igrejas do estado. Mas eu entendi, Deus me quer lá no meio daqueles 12, e eu vou chegar ali junto com eles. E se Jesus mudou o mundo com 12 e todo mundo correu no final das contas, eu falei: quem sabe, talvez Deus quer fazer alguma coisa por mim junto com esses irmãos. Mas quando eu cheguei lá com a mudança, o caminhão foi embora e eu me vi naquela casa grande, sozinho, minha esposa não tinha ido comigo, eu fui tomado de um grande desespero. Minha esposa chegaria depois de uns 6 dias. Fui tomado de desespero. Fiquei com muito medo. Porque aquela empolgação, quando a gente pisa na terra, passa. E aí eu pensei: Senhor, o que está acontecendo? Abre as portas para mim. Comecei a orar. Porque eu sou fruto de oração, irmãos. A pessoa que me ganhou para Cristo orou por mim 1 ano. 1 ano orou por mim. E eu entendi, eu tenho que orar. E comecei a orar.
Comecei a orar, Senhor, abre porta, abre porta, abre porta. E comecei a clamar ao Senhor, botei meu joelho no chão e abre porta, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu me lembro que, à medida que eu orava, eu ouvia um carro de som, um som assim, chegando perto, só que eu não conseguia entender aquele som. E eu me lembro que eu orava ao Senhor e aquele som ia chegando mais perto de mim, me atrapalhando na oração. Foi no momento, então, que eu não conseguia orar mais por causa do barulho tão alto que era. Eu cheguei na sacada da minha casa, assim, e vi uma bicicleta daquela de carga, com uma caixa de som na frente, uma atrás, anunciando um velório na cidade. Nota de falecimento. E aí anunciaram um velório. E aí eu pensei, esse barulho me atrapalhou de orar. Aí Deus falou comigo bem assim, aí você não quer transformar essa cidade? É a oportunidade que eu estou te dando. Eu entendi o recado, peguei minha Bíblia, larguei ali as mudanças todas, procurei a capela mortuária, cheguei lá, falei, e agora, Senhor, o que eu faço? Aí Deus falou não, aí não foi nem Deus que falou, foi a lógica, né? Eu vi lá a pessoa que chorava mais e falei, ela deve ser a viúva. Cheguei lá e me apresentei, meu nome é Kane, sou o pastor da Igreja Batista e estou aqui à disposição, a senhora precisa de alguma coisa e quero orar pela senhora. E aquela pessoa me olhou, não me deu muita confiança, o povo não me deu confiança nenhuma, porque o trabalho batista era uma derrota naquela cidade, tanto mau testemunho dado. O pessoal levou o caixão para o cemitério, eu fui carregando o caixão também, revezei ali, era um morro, tinha que ter muito braço para ajudar. Saí dali animado. Eu sabia que tinha 2 padarias na cidade. E eu fui lá em uma padaria, fiquei conversando com o povo, conversei com o padeiro, com o balconista, conversei com o dono, conversei com o cliente, saí dali com um pão e animado, porque Deus abriu a porta para mim através da oração, Deus me deu as estratégias. Fui na farmácia, tinha 3 farmácias na cidade, cheguei ali, mais meia hora, bate-papo, conversa com um, conversa com outro, sou o pastor e tudo mais, e ora, pedido de oração, escreve para mim que eu vou levar para a igreja a oração. Comprei um sonrisal e fui para casa. Nisso passou o dia todo. No outro dia de manhã eu pensei, faltam 5 dias para que a minha esposa chegue e eu tenho que começar a organizar a casa. Ela vai ficar feliz chegando e a casa toda arrumada. E eu estou ali feliz da vida, agradecendo a Deus. E daqui a pouco eu ouço um som vindo de longe, um som vindo de longe. E aí eu estou ali mexendo naquelas caixas, o som chega e daqui a pouco eu ouço nota de falecimento, outro velório. E aí naquele momento eu entendi o recado, larguei tudo, larguei caixa para um lado, mudança para um lado, peguei minha Bíblia, fui lá na capela, a mesma tática, quem chora mais, quem está mais desesperado, chegava ali, me colocava à disposição. No segundo dia, alguns me olhavam atravessado, mas os bêbados por lá de fora começaram a conversar comigo. Sempre tem um bêbado que quer falar com você. E eu estava ali evangelizando aqueles bêbados, aquele povo. Carreguei caixão, saí dali animado, fui na outra padaria, mais meia hora, bate-papo vai, bate-papo vem, comprei um pão, fui para a farmácia, bate-papo vai, bate-papo vem, comprei sonrisal. Sonrisal não quer demais, né, irmãos? Às vezes a gente come um negócio assim, né? Então, sonrisal. Feliz da vida, irmãos. A igreja não me queria. Aqueles 12 que ninguém queria, que nenhum pastor queria, não me queriam. Eu era o único que queria, aquela igreja não queria. Então, Deus me trouxe aqui para crente que não quer nada. De gente que fica atrapalhando a igreja. Deus me trouxe aqui pela essa cidade. É a minha cidade. 3º dia, faltam 3 dias para minha esposa chegar. Agora eu vou organizar a casa. Estou de manhã assoviando aquele hino, louvando a Deus, agradecendo a Deus pelas portas abertas. Daqui a pouco um som vem de longe. E eu, será, Senhor? Velório. Naquele dia morreu 2. Fui na padaria, fui na farmácia. Naquele dia eu orei, lá no velório. Orei. Meu primeiro ministério, irmãos, se tinha uma coisa assim, eu falei, Deus, eu vou ser pastor, mas eu vou fugir de velório, Senhor. Porque minha irmã morreu, eu tinha 16 anos, que ficou na minha cabeça, sabe? Aquele caixão, aquela coisa.
E eu falei, não, Deus, me livra de velório. Eu aceito, Deus, mas eu não quero muito velório, não. Você é pastor auxiliar, não é? Pastor auxiliar tem um pastorzão para fazer, né? Nada, irmãos. Cheguei ali, orei com aquele povo, carreguei caixão, fiz amizade, comprei pão, comprei sonrisal. E no final das contas, a minha esposa chega, minha esposa regala o olho assim, não é? Que monte de sonrisal é esse? Que monte de pão é esse? Morreu quase 30 pessoas na cidade aquele mês. E eu conheci a cidade toda. Orando pela cidade toda. E Deus abriu as portas. A oração transforma, irmãos. Eu fiz amizade com uma menina, que eu vou colocar o slide para você, chamada Cláudia. Cláudia trabalhava numa loja de sapato. Eu e minha esposa íamos lá na casa, na loja da Cláudia, onde ela trabalhava. O patrão dela era crente, mas ela não, e a gente começou a ir lá. A gente ia lá, ficava vendo o sapato, minha esposa colocava no pé, às vezes comprava, não é? Bem às vezes mesmo, que é missionário, né, irmão? O negócio não é tão assim, avançado. Mas fizemos amizade com a Cláudia. Teve um dia que nós fizemos lá uma campanha chamada 12 dias de oração. 12 horas de oração, desculpa. 12 horas de oração. Um relógio, pastor, desse que as irmãs estão fazendo. Sábado, de 7 da manhã às 7 da noite. Cláudia nunca tinha pisado numa igreja. No sábado, 1 da tarde, Cláudia entra. Estávamos ali em 5 orando. Alguns jejuando. E Cláudia entra. E eu lembro que eu li um versículo que não tinha nada a ver assim, com um plano de salvação, mas eu li um versículo. Eu já estava lendo uma história, ela chegou e sentou, e na hora que ela sentou, Deus falou, faz o apelo, que tem peixe aqui. E eu fiz, falei, quem quer entregar a vida a Jesus hoje? Cláudia começou a chorar no banco dela, mas chorando, entregando a vida ao Senhor. Cláudia se rendeu a Cristo, irmãos. E Cláudia decidiu, chegou até a mim, eu quero levar para outro. Eu vou levar para outra pessoa. E Cláudia, então, começou a evangelizar a sogra dela. Irmão, se tem uma prova de que a pessoa se converteu de fato a Jesus, é ela orar pela sogra dela. E ela orou, começou a clamar pela sogra. Minha sogra é uma bênção, irmãos, tá? Eu oro por ela também. Mas Cláudia orou pela sogra. E quando a sogra entendeu, ela falou, nós vamos se batizar. E as duas batizaram no mesmo dia. Oração, irmãos. Precisamos orar. Irmão que estava aqui, ó, no louvorzão aqui de hoje, clamando ao Senhor pela cidade. Irmãos, Deus quer fazer uma obra nessa cidade, pela oração dos irmãos. A igreja local é a esperança do mundo. A primeira igreja batista em União da Vitória é a esperança da cidade de União da Vitória. A igreja batista, 50 mil batistas, eles são a esperança para 11 milhões de habitantes. Nós precisamos orar. Mas vamos correr por causa do tempo. Além de multiplicar as orações, nós precisamos multiplicar o anúncio da mensagem da salvação. Jesus diz aos seus discípulos, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Precisamos, irmãos, fazer discípulos. Essa é a nossa missão. E o que eu acho interessante nesse texto é que Jesus está falando, ele dá a ordem, façam discípulos. E ele fala, eu estarei com vocês. Então o ato de fazer discípulo não é um ato que eu faço discípulo por conta própria e sozinho. O Senhor Jesus está comigo. Quando eu estou falando dele, ele está do lado. Quando eu estou anunciando o nome dele, ele está me dando as palavras. Eu não preciso ter medo de falar de Jesus porque para o ímpio, porque Jesus está comigo. Eu não preciso ter medo de ser rejeitado, porque quando alguém rejeita a palavra, está rejeitando ele que está conosco e não nós. Nós precisamos falar de Cristo, irmãos, o tempo todo. Aproveitar todas as oportunidades para compartilhar do seu plano maravilhoso, porque ele está conosco. Nós temos, irmãos, o poder de mudar a eternidade das pessoas. Você já pensou nisso? Deus nos dá esse poder. E é por isso, então, que nesses textos aí expostos para os irmãos, nós somos chamados a libertar as pessoas, socorrer as pessoas.
a ser atalaias do Senhor, como Deus falou com Ezequiel. Deus falou ao profeta: quando eu disser ao ímpio que ele morrerá, mas se você não alertar ele, para que ele se desvie do seu mau caminho, e se ele morrer no seu pecado, eu vou cobrar das suas mãos o sangue do ímpio. Deus vai cobrar de nós, irmãos. Há um julgamento também para crente. Há também uma cobrança a nós, Ele vai nos cobrar os frutos da nossa mão. Quem é que já pescou ou pesca? Levanta a mão. Quem já pescou? Quando era criança, era para o beirado do rio. Irmãos, a pior coisa é quando você sai pescar e não pega nada. Dá uma sensação de, sabe, de incompetência. Quando você fala, vou pegar lambari. Lambari é um peixão desse tamanho assim, né? Lambarizinho. Não tem lambari que você não precisa nem de fritar, né, irmão? Nem de limpar, né? Tão pequenininho que se você limpar, acaba. Então você já frita ele do jeito que está ali. E é tão gostoso você pescar lambari. Você coloca ali, pega um, pega dois, e quando você volta aquela filhinha para casa lotadinha, né? Maravilhoso, irmãos. Lambarizinho é uma delícia. Passa um limãozinho nele, come bem fritinho, que delícia. Agora, irmãos, quando a gente vai pescar lambari, que é o menor peixe que existe, a gente não pega nada. É muito ruim. E a gente chega em casa com a fieira vazia. Irmãos, a gente vai chegar um dia diante de Deus e Ele vai olhar a nossa fieira. Ele vai olhar para a nossa mão. Cadê os peixes? Dos homens, né? Porque Ele falou que faria nos pescadores de homens. Cadê? E se a gente estiver sem nada? E, irmãos, convidar para vir na igreja não é isso só que o Senhor quer. Ele quer que você ganhe almas. Então fale dele. Charles Spurgeon, que disse a frase: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Quando eu li isso, eu fiquei indignado com Charles Spurgeon. Eu era seminarista, nem sabia quem era Charles Spurgeon. Quem é esse Charles Spurgeon para dizer que quem não é missionário é impostor? Depois eu descobri que ele é o príncipe dos pregadores, o maior pregador de todos os tempos. E é verdade, irmãos. Ou somos missionários ou somos impostores. Que sejamos missionários. Eu me lembro que lá no campo missionário, além de entender que eu precisava de orar, eu entendi que eu tinha que falar de Cristo. Eu falei, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, eu não sei quanto tempo que Deus vai me manter nessa cidade, eu vou falar de Cristo. E comecei a falar de Cristo o tempo todo. Fui nas escolas falar de Cristo, fiz um trabalho maravilhoso nas escolas de entrega de material, velório, comércio, tudo que tinha na cidade eu estava lá. Comecei a trabalhar muito, muito mesmo. E eu me lembro que, à medida que eu trabalhava, as pessoas me conheciam mais. Volta uma, por favor. Isso. À medida que eu trabalhava, as pessoas me conheciam mais. Começou um alvoroço na cidade. Mais um. Aí, valeu. Um alvoroço na cidade. Tem um dia que eu estava lá na minha casa, minha esposa já tinha chegado, estava fazendo o almoço, a campainha toca, e quando eu olho, é o padre da cidade. O padre chegou lá em casa, o padre Bruno. E eu fiquei feliz, é o padre me visitando, coisa linda, né? Mas se os membros da igreja não cuidam do pastor, Deus manda o padre vir aqui cuidar de mim, me visitar. Só que não era, irmãos, uma visita muito amigável. O padre estava com raiva de mim porque eu estava indo das escolas, porque eu estava indo nos velórios, porque eu estava trabalhando. E ele chegou lá em casa muito indignado comigo. Por que você está fazendo isso? Você está fazendo aquilo? Nem perguntou meu nome. E começou a falar um monte de coisa. Minha esposa estava ficando com raiva já. Aí Deus me deu uma paz no coração, que eu falei bem assim, padre, o senhor já viu tanta gente perdida na nossa cidade? O senhor já viu que a nossa cidade, os índices de suicídio são os maiores do estado? Você já viu que a nossa cidade, quando você está indo para a missa, quando o senhor está indo para a missa, você já viu tanto de gente bêbada na rua? Você já viu tanto de família destruindo? Você já passou a noite naquela rua assim, que fica lá as meninas de 14 anos se prostituindo? Eu estou aqui, padre, para anunciar Cristo para aqueles que precisam.
E eu não estou aqui para brigar com o senhor. Eu quero até ser seu amigo. Um dia eu quero tomar um café com você. Quando eu falei isso, o padre Bruno se desmontou. Ele falou, como assim tomar um café? Eu falei, tipo, tomar um café, bater um papo, orar junto, falar da Bíblia, conversar. Aí ele falou, mas você teria coragem de ter um momento comigo? Eu falei, claro, porque eu preciso ter medo. Ele falou, então vou te convidar para almoçar na casa paroquial, você vai? Eu falei, vou. Vou sim, com muita alegria. Mas você vai comer comida? Eu falei, vou. Por quê? Eu tenho que ter medo? Ele, não, então vou comer sim. Você come tudo? Como, menos pepino. Não gosto de pepino, mas o resto eu como tudo. No outro dia de manhã, meu telefone tocou, 7 da manhã, o padre Bruno. Pastor Kane, tudo bem, padre? Tudo. Você vai vir mesmo? Eu falei, vou. Então tá bom. Deu o dia, cheguei lá na casa paroquial. A cidade já sabia, né? Cidade pequena, irmão. Se você pensa, todo mundo sabe. Você não precisa de falar, não, só pensar. Todo mundo estava vendo eu indo para a casa paroquial do padre, todo mundo assim, impressionado com aquilo. Nunca tinha visto um pastor evangélico conversando com o padre, muito menos almoçando com ele. Cheguei lá, almocei, eu, minha esposa, minha filha era bem pequenininha, de meses, e batemos papo, oramos, comemos à vontade, ele perguntou da minha vida, eu perguntei da dele, no final ele me fez uma proposta indecente, falou bem assim, você tem coragem de pregar aqui na igreja? Aí eu falei, tenho, com muita alegria. Ele falou, então domingo de manhã, dia tal, você vem, aí você fecha lá a sua igreja, vem todo mundo para cá. Lá no Espírito Santo, irmãos, de manhã, o povo vai menos para a igreja, pastor. Não sei no Paraná como é que é, mas de manhã é só os guerreiros mesmo, né? Aquele mesmo assim, guerreirão, esse vem de manhã. Aqui na Vitória não é assim, mas lá no Espírito Santo é assim. Eu sabia, de manhã dá pouca gente. Falei, não, de manhã eu não posso, minha agenda está comprometida nesse dia, mas à noite eu posso. E não tem como trazer todo mundo, porque o povo é de lá, não tem como, eu venho sozinho. Então tá bom, te dou 10 minutos, você falar sobre a segunda vinda de Cristo. Eu falei, beleza. Fiquei feliz da vida, irmãos. Chegou o dia, ali está a foto eu entrando com o padre Bruno, preguei 5 minutos sobre a vinda de Cristo e falei mais 5 sobre a segunda vinda de Cristo, 5 minutos, como ele me pediu, e nos 5 minutos posteriores eu falei, mas para entender que Cristo voltará de fato para buscar a sua igreja, a gente tem que entender por que ele veio a primeira vez ao mundo. Por que ele nasceu aqui neste mundo? Aí ali eu compartilhei a graça de Jesus, a mensagem de amor de Deus, a mensagem de salvação. E falei com a minha esposa, olha, eu vou fazer um apelo. Ela falou, não faz, porque ele falou que você está indo nas escolas, pedindo as crianças para fazer apelo, ir nas casas, não faz não, porque vai ficar ruim. Eu falei, não, vou fazer um apelo, tem que fazer, eu tenho que ver se o povo entendeu a mensagem. E eu falei, na hora do apelo, quem entendeu que Cristo é Senhor e que Ele quer ser Senhor da sua vida, se você quer assumir um compromisso com Ele, se coloca de joelhos. E eu me lembro que à medida que eu ia ajoelhando, porque eu falei, eu vou orar ajoelhado por você. O padre ajoelhou e aquele templo, irmãos, que dava 10 do meu, aquelas ovelhas que dava centenas das minhas ovelhas, estavam se ajoelhando, entendendo a mensagem de Jesus, se rendendo a Jesus. Eu me lembro que no final da missa, uns 6 mais ou menos juntaram o padre assim num canto assim, e eu vi que o negócio pegou fogo ali, e eu vou embora logo, e fui embora. Depois disso, o padre, uns 4 meses depois, ele foi transferido para Madagascar, na África, para ser missionário lá. É verdade, irmãos, estou inventando história não. Eu batizei gente, pessoas se renderam a Jesus. Depois eu descobri que a intenção, não é todo padre que tem essa intenção não, tá? Se tiver gente católica aqui, eu estou falando com todo o respeito do mundo. Pastor? Nossa mensagem é de graça, é de amor. Depois eu entendi, ele achou que por eu ser jovem, primeiro ministério, um menino novo, eu ia chegar ali e ia ficar falando das imagens, ia ficar martelando contra a fé deles. Eu não, irmãos. A nossa mensagem é de amor, é de graça, é de salvação, é de conforto que vem do céu.
E foi maravilhoso, irmãos. Foi maravilhoso. O crente que perde o privilégio de falar do seu mestre, não perde não, irmão. Fala de Cristo. Como crente você pode falar de política, você pode falar de futebol, você pode falar da moda, das mulheres, você pode falar de tudo, mas se você tira Cristo e só fala disso tudo, você está falando coisa vã. Agora coloca Cristo em tudo, aproveita as oportunidades. Tem gente que precisa apenas de um Jesus te ama. Tem gente que precisa apenas que você pegue a mensagem que o pastor pregue e leve, olha, ontem Deus ministrou assim no meu coração. Ele quer apenas que você compartilhe o que Ele está fazendo na sua vida. É necessário falar de Cristo. Então, irmãos, precisamos multiplicar as orações. Precisamos multiplicar o anúncio da palavra de Deus. E eu encerro nesses minutos aqui que me faltam, não é? Eu não passei do horário. Os minutos que me faltam, precisamos multiplicar os investimentos financeiros. Os irmãos falaram aqui, o pastor falou aqui sobre essas estratégias. Hoje nós temos 69 missionários, mas eu preciso de mais 220 para alcançar o Paraná, todas as cidades do Paraná. A grande verdade, irmãos, é que todos são missionários. Essa é a verdade. Pode passar mais uma aí, são os projetos nossos, não vou falar deles. Todos são missionários, irmãos. Uns devem ir, outros devem ficar, mas todos devem contribuir. Essa é a verdade. Os recursos, irmãos, que Deus nos dá, eles não podem ser usados apenas para o nosso deleite. Nós devemos empregar os recursos que Deus nos dá na obra do Senhor. Porque tudo é de Deus. Nós somos devedores de tudo que temos e de tudo que somos. No Salmo 24, verso 3, diz isso: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus, a roupa que você está usando é de Deus. A esposa, o filho, o marido é de Deus, o carro, a casa é de Deus. A gente vai morrer e não vai levar nada. A gente vai com uma roupa, talvez um terno para debaixo da terra, mas a carne vai apodrecer, nós vamos passar a eternidade, se rendemos a nossa vida ao Senhor ao lado dele. Para aquele que não assumiu Cristo aqui na terra, vai passar a eternidade sem ele, e a roupa vai apodrecer. A gente não leva nada. Teve um milionário que foi enterrado com o seu Rolls Royce. E, coitado, vai apodrecer, o carro vai ficar na terra e ele vai passar a eternidade sem o Rolls Royce dele. Porque a gente não leva nada, irmãos. Então nós temos que contribuir para a obra do Senhor. Contribuição, ela não é um peso, mas um privilégio. O pastor falou aqui hoje, Deus ama aquele que dá com alegria. É com alegria, irmãos, não pode ser com peso. A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A Bíblia diz, irmãos, que quem ganha almas é sábio. E a Bíblia diz ainda que há festa no céu quando um pecador se arrepende. As missões hoje, dos trabalhos que nós estamos fazendo, plantando igreja, revitalizando igrejas, pessoas estão se rendendo lá por causa da sua oferta, por causa da sua adoção. E eu fiquei curioso e perguntei lá na convenção, faz uma média aí de quanto que entrou, de quantos batistas tem, desses 50 mil, e vamos pensar quanto cada batista entregou de oferta de missões no ano. E eu cheguei a um número lá de R$ 5,97. No ano, a média de investimento do batista na obra missionária estadual. Isso é muito pouco, irmãos, para mim e para você. É muito pouco. Nós temos que investir mais na obra do Senhor. Temos que fazer mais. Quando nós sustentamos os missionários, nós estamos segurando a corda para que ele vá lá onde eu não posso ir. O alvo dessa campanha foi falado aqui no vídeo, R$500 mil de oferta do dia especial. Coloquei ali algumas fotos do trabalho da Cristolândia. O sonho dos batistas do Paraná é transformar toda a Cracolândia do estado do Paraná em uma Cristolândia. Nós temos então um local onde nós cuidamos dessas pessoas que querem deixar as drogas.
Quero mostrar uma nova foto que tem tudo a ver com a cidade dos irmãos. Nós temos um alvo de levantar 500 novas adoções para Cristolândia. Tem 2 homens ali, ó. Um tem uma setinha na cabeça. Esse que está com a setinha na cabeça se chama Jonathan. Ele é dessa cidade, pastor. União da Vitória. Jonathan é de União da Vitória. Talvez há pessoas aqui que conheçam o Jonathan e sabem até da história dele melhor que eu, mas o que chegou para mim, pelos líderes da Cristolândia, é que ele é daqui de União da Vitória. Ele contou o testemunho dele, eu ouvi também algumas coisas dele. Professor de educação física. Professor de educação física. Tinha uma família, né, tem uma família, e tinha namorada, dava aula em algumas escolas aqui de União da Vitória. Só que um dia ele começou a se envolver com drogas. E ele foi se aprimorando nesse vício que mata. E ele conheceu o crack aqui em União da Vitória. E é sinal que tem drogados aqui de crack, irmãos. Ele conheceu o crack aqui em União da Vitória. Perdeu o emprego, perdeu o convívio, se envolveu com gente errada. E teve um dia, então, que ele estava tão desesperado em busca de um tratamento, mas também em busca da pedra, que ele saiu daqui andando a pé, pastor. Aqui de União Vitória, foi andando a pé. Depois de 7 dias, ele chegou lá em Curitiba, a pé. 7 dias andando, chegou lá em Curitiba. Viveu nas ruas de Curitiba. Mais de 1 ano. E um dia alguém estendeu a mão para ele e falou bem assim: existe um projeto chamado Cristolândia. Você quer sair desse mundo que você está vivendo? E ele conhecia esse nome Cristolândia, ele viu na televisão. Ele falou: eu quero. Ele já está lá há alguns meses, sem se drogar, teve contato com a mãe há pouco tempo, está lá firme, dando aula de musculação para os internos da Cristolândia. Está lá limpo. Sabe por quê, irmão? Porque você investe na obra missionária. Porque a igreja tem um alvo de missões. Porque você adota missionário. Irmãos, a gente tem uma adoção mensal. Você pode adotar um missionário e receber mensalmente um boleto e ajudar a sustentar a obra do Senhor. Nós precisamos levantar mais pessoas. Será que tem mais Jonathans aqui na União da Vitória? Tem. Agora são muitos, mais de 10 mil no estado do Paraná, e a gente precisa avançar. Então eu convido você, faça parte dessa obra. Nós temos, irmãos, adoção mensal. Eu tenho aqui algumas fichas de adoção, veio no material de missões. Você pode adotar um missionário, você e sua família, mas não deixe de participar, não fique de fora. R$25 por mês. Ali eu quero mostrar para vocês o trabalho entre os povos indígenas, caigangues. Nós temos 11 mil caigangues no estado do Paraná e 35 mil no Brasil. Temos um missionário, fruto de um trabalho missionário da Alemanha. O pai dele conheceu Jesus aqui na tribo. Ele foi evangelizado pelo pai e hoje o Adão toma conta lá do trabalho dos caigangues. Lá tem culto, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 5 dias de culto. 140 pessoas, pastor, todos os cultos. Ali é um batismo, ó. Um batismo. Os índios, os caigangues estão conhecendo a Cristo. Os ciganos. Nós temos um sonho de alcançar as comunidades quilombolas do Paraná. Nós temos um sonho de plantar igrejas em todos os municípios. Como que a gente faz isso, irmãos? Quando pessoas se colocam à disposição. Quando você oferta, quando você coloca a sua vida nisso. Eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte: missões se faz com os joelhos daqueles que oram. Se comprometa hoje a orar pela obra missionária. Missões se faz com as mãos daquele que dão. Se comprometa hoje a participar. Vamos ultrapassar o alvo para a glória de Deus. Missões se faz com os pés daqueles que vão. Eu preciso de 200 novos missionários, 220 novos missionários. Talvez aqui alguém que tenha vocação missionária. Fala com o pastor: pastor, eu quero ser um missionário, e ele vai te orientar. E missões se faz com as igrejas que enviam. Nós precisamos de convênios com igrejas.
precisamos sustentar missionários, precisamos das igrejas envolvidas conosco. Irmãos, Deus tem feito uma grande obra no Paraná. Deus tem feito coisas maravilhosas em nosso estado. Deus tem feito coisas maravilhosas através das igrejas. Deus tem feito coisas grandiosas através da sua vida. Mas eu não estou aqui só para agradecer a você por tudo que você já faz por missões. Eu estou aqui também para convidar você a se envolver mais, se colocar mais à disposição do Senhor, orar mais, ore, fale de Jesus e invista na obra missionária. Se coloque à disposição do Senhor, que é muito lindo nós cantarmos, irmãos, que a nossa vida está nas mãos dele, mas isso precisa ser algo muito real na minha vida e na sua. Abaixa a sua cabeça, vamos conversar com Deus. Pastor Daniel, vem cá, pastor, por favor. O pastor vai fazer essa oração. Eu não sei, irmão, como que Deus falou ao seu coração durante missões. Os irmãos vão viver aí 2 meses de missões. Que coisa linda, irmãos, começando uma campanha. E você precisa se envolver, você precisa falar com Deus. Deus, eu estou aqui diante do Senhor, assumir um compromisso com Ele. Não perca essa oportunidade, é um privilégio que Deus te dá, não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Então, se Deus está falando ao seu coração, fala como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui diante do Senhor, mas não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Vamos falar com Deus. Querido, se você entendeu nesta mensagem, é uma mensagem que nos leva a um nível de um comprometimento muito maior do que nós estamos acostumados a viver, a caminhar. Como o pastor falou, há várias formas de nós participarmos com missões, e eu quero orar com você. E esse é um desafio, e todo desafio, querido, ele requer de nós tomadas de decisão e posicionamento. Como foi falado, você pode estar orando pela vida de pessoas, você pode sustentar a vida de pessoas, e você pode se colocar como missionário. Se você entende e Deus falou ao teu coração para que você tome uma dessas 3 posturas, seja qual for delas, eu gostaria de convidar você a ficar de pé para nós estarmos orando. Mas continue com seus olhos fechados. Se você entende que Deus te chamou essa noite para você ser um intercessor, se Deus falou ao teu coração para você ser um missionário, se Deus falou ao teu coração para você ser um mantenedor, se Deus falou ao teu coração para você ser algo em missões, seja o que for, eu convido você a se colocar de pé para orar por missões, para sustentar missões e, quem sabe, para ir para missões. Feche os seus olhos. Pai, nós somos gratos pela obra do Teu Espírito agindo em nossas vidas. Gratos, ó Pai, por esta palavra tão poderosa ministrada pelo Teu servo a nós, que nos leva, ó Pai, a tomar decisões em nossas vidas, a ter um compromisso com o Senhor, compromisso com a Tua palavra, de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação, de sustentar em oração aqueles que estão saindo de suas casas, deixando, ó Pai, os seus lares, deixando seu pai, a sua mãe, deixando a comodidade de seu lar para ir ao campo missionário e pagar um preço altíssimo pela vida daqueles que estão perdidos, pela vida daqueles que estão sendo consumidos por drogas, pelo pecado, consumidos, ó Deus, por tantas circunstâncias que muitas vezes nós, na comodidade do nosso lar, nós nem damos a atenção. Ó Pai, por isso levanta homens e mulheres com o compromisso de orar pelos missionários, orar por homens e mulheres que um dia saíram de seus lares,
que um dia saíram de suas casas e começaram a pregar a palavra do Senhor, e começaram a anunciar em cadeias, em escolas, em praças, em todos os lugares a tua palavra. Ó Pai, que o Senhor possa levantar homens e mulheres com o coração dispostos a abençoar financeiramente a obra missionária. Senhor, nós sabemos que há necessidade do sustento, há tantos trabalhos que estão sendo realizados, mas para isso, ó Pai, precisa do sustento para aquela escola que é realizado o trabalho, precisa de sustento para aqueles jovens e mulheres que estão indo para o campo para realizar essa tarefa. Pai, levante também homens e mulheres, jovens, crianças, com o desejo de pregar a Tua palavra, de ir para o campo missionário, ó Pai. Que esta igreja seja uma igreja missionária, que esta igreja seja uma igreja missionária que ora, que sustenta e que envia missionários que saiam do nosso meio. Ó Pai, se assim não o fizermos, não há razão de continuarmos com as nossas portas abertas, porque a missão da Tua igreja é pregar as boas novas, a missão da Tua igreja é de anunciar a palavra do Senhor Jesus. Se assim não fizermos, não há razão de estarmos aqui. Por isso, Espírito Santo, coloque em nós, em nossos corações, um clamor por almas perdidas. Coloque em nós um desejo, nos incomode pelas madrugadas do dia a dia a orarmos por missionários, nos incomode em nossa comodidade de nossas casas a levantarmos oferta para o campo, para as missões. Nos incomode, ó Pai, a sairmos de nossas casas e sermos missionários aonde estivermos e passarmos, Senhor. Abençoe a Tua obra missionária, abençoe os Teus missionários que estão no estado do Paraná, abençoe o Teu servo que assumiu este trabalho, ó Pai, porque nós cremos que missões está em seu coração. Ó Pai, obrigado porque o Senhor compartilhou conosco essa oportunidade. O Senhor poderia se revelar, o Senhor poderia abrir os céus e se mostrar a todos, mas o Senhor nos deu o privilégio de pregar a palavra, o privilégio de discipularmos vida. Que possamos ter esse compromisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. E nós vamos encerrando com essa canção, encerrar este culto, este momento, declarando que nós queremos mais do Senhor. E se porventura você quer fazer parte da obra missionária, o Mário vai estar, né? E você pode pegar, preencher e entregar para o pastor, colocar o seu nome, colocar ali que você quer ser um missionário na oração, no sustento, sendo enviado. Você vai poder fazer isso. E logo após, você é convidado para ir lá atrás, para um momento de comunhão, onde você também pode abençoar e ser abençoado. diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, e
o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele crê